Acontece. Copa do Brasil 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, Ponte Preta estreia na primeira fase da Copa do Brasil. A Macaca vai encarar o Fluminense do Piauí às 21h30 no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina. Fluminense do Piauí e Ponte Preta. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bola B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva no ar, o Esporte em Debate desta terça-feira, último dia do mês de fevereiro, mês 2 do ano de 2023, hoje dia de futebol. Logo mais tem a estreia da Macaca na Copa do Brasil. A Ponte Preta está em Teresina, a capital do Piauí, para encarar o Fluminense. 9h30 da noite, a bola rola e aqui na Bandeirantes a melhor transmissão com Carlos Batista. Vamos juntos então até às 19 horas com muito esporte, muitas informações de Ponte Preta, de Guarani de Ponte Preta, informações do mundo da bola, também a opinião, a análise dos nossos comentaristas. Enfim, tem muita coisa para a gente debater, para a gente trazer de informação para você, ouvinte da Bandeirantes. Estamos no AM 1170 em Campinas e em toda a região e no FM 85.7 na faixa estendida. Para você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande forte abraço, hein? Estamos no FM 85.3 e também através do YouTube, o nosso canal de imagens, com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos quase mais de 17 mil inscritos, então para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like na transmissão do Esporte em Debate. Participe conosco também através do chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora o Fala Galera está liberado para você participar e interagir conosco. Mande a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, registre a sua participação, assine a sua participação através do 19 971021493. 971021493. Com os trabalhos técnicos de Rodrigo Dreyer, com Gil Kleber modulando o YouTube, também sendo responsável pela equipe técnica da Rádio Bandeirantes, comando de esportes de Carlos Batista. Repito, vamos juntos até às 19 horas. Muita chuva em Campinas, aliás, passava ali pela região central de Campinas, Cambuí, ali perto do Brinco, com muita chuva por volta de 16 horas e 30 minutos. Está chovendo onde você está nesse momento, na sua casa, no seu trabalho. Você que está pelas principais rodovias aqui da nossa região, participe conosco também, mande a sua mensagem. Como é que está a situação aí no seu bairro ou na sua cidade? 971021493, até prestação de serviço, né? Para quem está nos acompanhando, porque Campinas, mais uma vez, e toda a região sofre com as fortes chuvas. Hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro. Vamos então aos temas do Fala Galera. Na Ponte Preta, Gé ou Eliel?
Em quem você apostaria no ataque da Macaca hoje à noite contra o Fluminense? Eu repito, Gé ou Eliel? Em quem você apostaria no ataque da Macaca hoje à noite contra o Fluminense do Piauí? E para os bugrinos, quantos gols você projeta para Bruno Mendes na Série B? Bruno Mendes hoje oficialmente foi apresentado, ele está há mais de 2 semanas treinando com o elenco bugrino. Evidentemente que não vai poder jogar no domingo, porque o prazo de inscrições já terminou, mas para a Série B do Campeonato Brasileiro, Bruno Mendes estará disponível. Então, você bugrino, quantos gols projeta para Bruno Mendes na Série B do Campeonato Brasileiro? As pautas do dia na Ponte Preta. Hélio dos Anjos vai falar sobre o período de 1 ano no estádio Moisés Lucarelli. Hoje o comandante da Macaca no jogo contra o Fluminense do Piauí, com a narração de Carlos Batista, logo mais 9h30 da noite. Aliás, a provável Macaca para hoje: Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldo, Felipe Amaral, Matheus Jesus, Júnior Tavares, Pablo Diego e Gé. Elvis machucado fica de fora. A Macaca recebe R$1.250.000 pela participação na primeira fase. E se passar, mais R$1.400.000. É grana, é uma bolada. Se avançar, evidentemente, a próxima fase e enfrentará o adversário do confronto entre Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. Destaque do portal Carlos Batista. Acesse em www.carlosbatista.com.br. Eliel tem média impressionante como titular no ataque da Macaca. 3 jogos, 2 gols e 1 pênalti sofrido. Pautas do Guarani. Bruno Mendes vai falar aqui na Bandeirantes. Ele foi apresentado hoje e fala sobre o seu condicionamento físico. O atacante pode ser inscrito na Taça Independência, mas a prioridade é a Série B. Para muita gente que não sabe, a Taça Independência é o antigo troféu do interior, torneio do interior. Só houve uma mudança na nomenclatura desta competição, que reunirá do 9º ao 14º colocado no Campeonato Paulista. Então, como o Guarani não tem mais chances de classificação e não corre mais risco de ser rebaixado, o Bugre estará participando da Taça Independência, aliás, que poderá dar vaga para os 3 primeiros colocados na Copa do Brasil do próximo ano. Pelo menos antes do programa, estava dando uma consultada aqui no regulamento do Campeonato Paulista, e o artigo 52 diz o seguinte: concluída a competição, o clube melhor classificado no Campeonato Paulista da primeira divisão, ou seja, a Série A1 de 2023, e os 3 clubes melhores classificados na Taça Independência terão asseguradas a indicação para a disputa da Copa do Brasil de 2024. Eu vou repetir, artigo 52 do regulamento da Federação Paulista de Futebol, este regulamento que foi divulgado, assinado pelo Fábio Barbosa Moraes, do Departamento de Competições da Federação Paulista, no dia 16 de novembro de 2022. Concluída a competição, o clube melhor classificado no Campeonato Paulista da primeira divisão Série A1 de 2023 e os 3 clubes melhores classificados na Taça Independência terão asseguradas a indicação para a disputa da Copa do Brasil de 2024. E também no programa de hoje, Conselho Arbitral da Taça Independência voltará a discutir exatamente aquilo que eu disse agora há pouco: vaga na Copa do Brasil. A Federação Paulista vai debater com os clubes a possibilidade. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista: negociação entre Guarani e Cruzeiro por Bruno José trava. Bugre paga metade dos salários, mas o time mineiro quer repassar 100% dos vencimentos aos campineiros. E caso isso ocorra, o Guarani passará o seu teto salarial para os jogadores. Que, evidentemente, este teto hoje não está na casa dos 3 dígitos, mas caso isso ocorra, o Bruno José, e caso, evidentemente, também o Guarani queira ficar com o jogador, pagando 100% dos vencimentos do jogador, este número passará de 3 dígitos. Já já também os comentaristas vão falar, vão comentar sobre outras pautas com as principais notícias do dia, e no final do programa tem o Na Lata. Então é isso, Esporte em Debate para você no ar, você participa, você interage conosco através do 97102
1493. Vamos ao primeiro destaque de Carlos Henrique, o bate pesado. Vem chegando o CH às 17h10 em Campinas, com o seu destaque. Fala aí, CH, grande abraço para você. Boa tarde. Olá, Bolis, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos às pautas do dia. A primeira sobre a aposta de quem vai jogar hoje à noite. Eliel ou Gé? Eu acredito que vai jogar o Gé, né? É pelo menos a indicação. Apesar do bom momento do Eliel, mas o jogo é para o Jefferson. Gé será hoje à noite o centroavante da Macaca. E sobre a projeção do Bruno Mendes em termos de gol na Série B, eu acho que 10 gols é uma ótima projeção. Tenho certeza que ele fará muito sucesso com a camisa do Guarani. Bolis. Valeu, CH, muito obrigado. Daí, portanto, o destaque do CH. Vamos ao destaque do Tigrão. Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto galopante indomável. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, é o mês do Carnaval. E no Carnaval o Tigrão também adora um afago na crina. Fala aí, Tigrão, grande abraço pra você. Tá chovendo por aí, Tiger? Muita chuva, hein, Bolis? Boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Aqui em Valinhos, se tivesse girafa passeando pelas ruas, elas beberiam água da enxurrada sem baixar o pescoço. É a altura que a água foi. Impressionante. O volume pluviométrico. Como é bonito isso, né? Toda vez que eu falo volume pluviométrico, eu falo, eu sou um cara diferenciado de saber o que é volume pluviométrico. E o que é mesmo, hein, Bolis? Volume pluviométrico. É claro que eu sei, né, Tigrão? Mas você, como é um poliglota, praticamente um troglodita, pode trazer mais detalhes para o ouvinte da Bandeirantes. Você acha que poliglota e troglodita são sinônimos? É que poliglota, acima de 2 línguas. Você fala o português, evidentemente o inglês, mas você tem praticamente 4 línguas, o francês, também o espanhol. Então o senhor é um troglodita, Tigrão. Ah, entendi. Poliglota e troglodita. Troglodita. Isso. Quanta coisa que a gente aprende com você, Bolis. Muito obrigado. Tá chovendo mesmo, o pessoal vai devagar aí, cuidado com áreas de enchente, cuidado com beirada de córregos, rios, lugares que tradicionalmente acabam transbordando porque o volume foi feio. Foi muita coisa e realmente a girafa está bebendo água com a cabeça virada para cima. Se ela ficar com o pescoço no normal, ela se afoga. O Bolis, pautas do dia. Eu acho que deve jogar o Gé no confronto da Ponte hoje, 21h30, lá em Teresina, no Piauí, contra o Fluminense do Piauí. É um jogador mais forte fisicamente, mais experiente. Não sei, é jovem também. Mas já com uma rodagem maior, pelo menos em termos de ponte, é um cara que tem uma presença de área espetacular, e o garoto, Eliel, também está muito bem, acho que é uma arma importante para o segundo tempo, mas o Gé foi preservado para esse jogo, vai ser um corpo a corpo muito forte, o confronto físico pode fazer a diferença, e nesse quesito o Gé leva vantagem sobre o Eliel, portanto eu iniciaria o jogo com ele. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser o companheiro ofensivo da Ponte do Pablo Diego. E a outra sobre o Bruno Mendes. Quantos gols o Bruno Mendes vai fazer na Série B do Campeonato Brasileiro? O pauteiro estava inspirado, né, Bolis? Porque, sabe, é difícil, é uma projeção difícil de ser feita. O jogador está voltando ao futebol brasileiro, vai ter que se reaculturar, vai ter que mudar, né, a forma de treinamento que ele tinha nos últimos 4 anos, o calendário é outro, enfim, ele tem muita, mas muita intimidade, muita identificação com o Guarani, portanto, acho que nesse aspecto ele não terá problema, mas a gente precisa esperar um pouquinho, né, que esse não é o Bruno Mendes que deixou o Guarani em 2017. Esse é o Bruno Mendes que está retornando depois de um longo período fora do país, já 4 anos mais velho. Mas vamos lá, para deixar o pauteiro feliz, para o Tigrão, ele vai fazer de 10 a 15 gols. Na próxima Série B,
eu acho que já seria um número excepcional, até pela dificuldade que a rapaziada tem encontrado para fazer gols aí dentro do futebol brasileiro. É um sacrilégio. 10-15, estou deixando aí uma média. Depois lá em novembro, início de dezembro, quando acabar a Série B, o senhor me cobra, senhor Leandro Bolles, para ver se eu acertei, se eu errei por muito, se eu estive próximo e daí para frente. Mas eu acho que entre 10 e 15 gols está bem razoável. E acho que já seria um número que deixaria a torcida do Guarani muito feliz. Meu queridíssimo Leandro Bolles. E o CH que anda ultimamente tigrando pra caramba, mas tigrando uma barbaridade. Hoje na abertura do Fala Galera, ele foi sucinto, absolutamente telegráfico. Sabe por quê? Não. Ele está num procedimento que depois eu te falo qual é, e até o final do programa eu vou contar para todo mundo. Tô sabendo. Mas já ele pediu para deixar em off, tô sabendo. Já adianto que não foi a um urologista. Não foi. Senão, nem gravar a manchete ele gravaria para não interromper o agradabilíssimo procedimento. Aliás, por falar em urologista, deixa eu mandar um grande abraço ao Dr. Noril. É o japonês mais simpático lá de Piracicaba, que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes, a rádio e a TV Band mais TV, na hora do almoço, os donos da bola. E é fanzaço do Tigrão. Opa. E, aliás, perguntou por que você sumiu de Piracicaba. Tigrão, o Dr. Noril tá com saudade de você. Urologista aí é dos melhores, hein? Eu, última vez que vi o Dr. Noril, a dor sumiu. Por isso que eu não vou mais lá. Tá bom, e ele Tigrão também tá com... Ele é urologista, né? E é japonês. Já é uma vantagem. Já é um risco menor. É isso aí. Bom, o meu grande amigo Marcão Ortiz. Alô, Marcos Ortiz, um grande abraço, saudade do amigo, hein? Ele me corrige aqui dizendo o seguinte, que aquele primeiro regulamento que eu trouxe em relação aí à possibilidade de vagas no Troféu Independência, esse regulamento foi refeito após o Conselho Técnico da Federação Paulista e um novo regulamento, né? Houve aí uma retificação no regulamento original, datado de 13 de janeiro, que traz mais detalhes em relação à Taça Independência. Artigo 15 diz o seguinte: concluída a primeira fase da competição, os clubes classificados do 9º ao 14º lugar disputarão a Taça Independência, que é o antigo troféu do interior. Finalizada a fase quartas de final, estará também classificado o clube que obtiver a melhor colocação dentre as equipes desclassificadas, considerando os resultados obtidos nos jogos da primeira fase quartas de final. Um exemplo claro, Palmeiras e São Bernardo, Água Santa e São Paulo. Vamos colocar aí uma situação envolvendo Santos e Red Bull Bragantino, ou Botafogo e Red Bull Bragantino, e Corinthians e São Bento. Se os 4 passarem de fase, ou até um time melhor classificado aí do que o próprio São Bernardo evidentemente se for eliminado, ele vai para o troféu do interior, porque é o time que está melhor classificado, mesmo somando a primeira fase já com as quartas de final, a pontuação. Mas não vale para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está na Série A. Quem disputa a Série A do Campeonato Paulista, pelo menos no regulamento, não disputará a Taça Independência. Mas tudo isso vai ser divulgado, todas as informações corretas pela Federação Paulista de Futebol, fatalmente na segunda-feira, depois do Conselho Arbitral da fase quartas de final, onde serão divulgados os jogos, datas e horários dos confrontos, e também todas as informações relativas à Taça Independência, que não deve começar no meio de semana. Meio de semana sim, já quartas de final, jogo único na casa do time de melhor campanha. Mas a Taça Independência só deverá começar no outro fim de semana. E ainda neste regulamento, como eu disse, finalizada a fase quartas de final, estará também classificado o clube que obtiver a melhor colocação dentre as equipes desclassificadas, sendo necessário, as demais equipes de melhor campanha desclassificadas nas quartas de final poderão ser chamadas a completar a quantidade de clubes disputantes da fase semifinal do troféu Taça Independência. A fórmula da disputa será definida em conselho técnico a ser realizado após o término da primeira fase e da fase quartas de final da competição. Então, não é citado nada em relação à questão da Copa do Brasil, apenas... mudou. Na premiação, mudou. Tigrão, artigo 52, que cita que, concluída a competição,
os 5 clubes melhores classificados no Campeonato Paulista da Primeira Divisão Série A1 2023 terão asseguradas a indicação para a disputa da Copa do Brasil de 2024, ou seja, não cita Troféu do Interior, Taça Independência, Tiger. Mas tem um detalhe que a gente debatia aqui ontem, que é o seguinte: os clubes que se classificarem para a Libertadores via Campeonato Brasileiro Série A, eles vão abrindo vagas para clubes, por exemplo, Palmeiras fica em primeiro. Sim. Mas vai para a Libertadores, abriu uma vaga para quem ficou de sexto para frente. Corinthians, segunda melhor campanha, mas vai para a Libertadores, via Brasileiro. Abre uma vaga para o 7º colocado. O São Paulo, o 3º colocado no Campeonato Paulista. Estou dando exemplo, tá, gente? Apenas exemplo. Vai para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Abre uma vaga para o 8º colocado. Por isso que é muito importante esse jogo do Guarani contra o Palmeiras. E o Guarani pode fazer, em caso de vitória, 16 pontos. E aí vai congelar por aí, porque não serão computados os pontos do troféu Independência. Torneio Independência. Não serão computados. Então, congela a pontuação na medida em que as equipes forem saindo do Campeonato Paulista depois das quartas de final, depois das semifinais e nas finais. Então, os pontos, para efeito de classificação no Paulista, serão somados até a semifinal. E aí, final não, porque um vai ser primeiro e outro vai ser segundo. Mas até a semifinal vai acumulando os pontos. E o Guarani não vai se classificar para as quartas de final. Então ele tem que fazer o maior número de pontos que for possível, que hoje são 16 pontos, e torcer muito para que todo mundo que ficou na frente dele vá para a Libertadores. Aí vai abrindo vaga. Não será o caso do Água Santa, não será o caso do São Bernardo, né? Não será o caso. Agora, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, talvez o próprio Santos e o Red Bull, todos estão na Série A. E todos podem chegar à Libertadores via Campeonato Brasileiro. Até porque ninguém foi campeão da Libertadores desses 5 em 2022. Quem foi campeão foi exatamente o Flamengo. Então, nessa agora Libertadores 23, está todo mundo pré-qualificado. Agora, quem for passando e ganhando vaga, aliás, quem já está na Libertadores, né? Agora nós estamos falando de 2024. 2023 a Copa do Brasil está montada. Quem for para a Libertadores via Série A1 vai abrir vaga na Copa do Brasil para classificados no Campeonato Paulista deste ano. Então é muito bom que o Guarani pontue bastante, porque de repente 7º, 8º, 9º, até 10º colocado no geral, que é a posição do Guarani hoje, com 13 pontos, pode beliscar uma vaga na Copa do Brasil via Federação Paulista, através da classificação do Paulista pela abertura de vagas. Vagas daqueles que estarão na Libertadores, portanto não usarão a vaga criada por classificação no Campeonato Paulista, e sim porque eles já entram na segunda fase, já estão pré-selecionados para a Copa do Brasil de 2024. Então é muito bom que o Guarani some mais pontos ou pontos no jogo contra o Palmeiras. Esse é o caminho mais curto. É a minha interpretação, Boles. Agora, nada que não possa ser absolutamente destruído, desconsiderado e incinerado depois de um conselho arbitral político e às vezes com outros interesses. Hoje, a interpretação correta é essa que a gente está passando. É isso mesmo. O grande problema, Tigrão, é que o Guarani, mesmo que chega a 16 pontos, primeiro que já tem uma missão bastante complicada, né? Tirar a invencibilidade do Palmeiras. É possível? Claro que é. Futebol é dentro de campo e isso pode acontecer. Mas mesmo que chega a 16 pontos, melhor dos mundos, tem muito time na frente do Guarani ainda que não disputa a Série A do Brasileiro, que não disputa a Série B.
Tem o próprio Santo André, o Mirassol disputa a Série B, pode ser campeão da Série B e ter uma vaga, assim como o Guarani, a própria Ponte, mas eu acho que via Campeonato Paulista, a menos que ocorra uma mudança no regulamento do Conselho Técnico dessa Taça Independência. Uma outra possibilidade é a disputa da Copa Paulista. A Copa Paulista, em função dessa mudança, só para o ouvinte entender, muita gente pode estar se perguntando, mas o que eles estão falando? Mudou alguma coisa? Mudou. A CBF mudou critérios de classificação para a Copa do Brasil. Não tem mais a distribuição de vagas via ranking nacional de clubes, e sim essa mudança ocorreu. Então agora há uma situação das federações, né? Por exemplo, federações mais bem colocadas, como São Paulo e Rio, terão direito a 6 vagas via competições locais. Então são 5 em princípio no Campeonato Paulista e uma da Copa Paulista. Seria uma possibilidade, um campeonato onde você tem um nível técnico inferior. O grande problema é que você vai ter que ter 2 equipes, porque simultaneamente o Guarani vai estar disputando e a Ponte também serve para Macaca estar disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, que nos últimos anos o campeão da Série B já entrou na terceira fase, não nas oitavas, já na terceira fase. Essa fase hoje que a Ponte joga é a primeira, teremos a segunda, na terceira fase depois oitavas de final. Bom, temos muitas participações. Obrigado a você que está participando conosco através do 971021493. Boa tarde, amigos da Band, tudo bem? A promoção com a camisa do Guarani paga meia, tá valendo pro jogo do Palmeiras. É o Matheus Gaspar de Paulínia. Ô Matheus, um grande abraço para você. Olha, pelo menos no material fornecido pelo Guarani, não. A gente até vai trazer mais detalhes em relação aos valores dos ingressos, mas o Guarani, pelo menos na sua arte, na sua divulgação pelas redes sociais, não cita a promoção com a camisa meia entrada. Boa tarde, Band. Nesse ataque do Guarani seria ideal ver Bruno Mendes e Neilton juntos. Abraços a todos e Dali Bugre, é o Alexandre do Cambuí. O 9846, participando do Fala Galera, sobre a Ponte Preta, Gé ou Eliel, em quem você apostaria no ataque da Macaca hoje à noite contra o Fluminense? Ele coloca aqui, ó, hashtag Gé. Com certeza, não assinou, mas é o 9846. Boa tarde, Boles, e a todos da mesa. Quem deve jogar no ataque da Ponte é o Gé. No Guarani, Bruno Mendes irá fazer 12 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. É o Valdir, do Vida Nova Ouro Verde Campinas. Valeu, Valdir, um abraço para você, a todos aí da região. Na Ponte Preta, boa tarde a todos. Eu aposto no Eliel e Gé jogando juntos. Olha aí, pode ser uma opção. O Eliel podendo fazer a beirada, jogo difícil hoje. Carlos Matozinho, Itatiba, São Paulo, na chuva. Valeu, Carlos Matozinho, um grande abraço para você, chovendo em toda a região. Boa tarde, equipe da Band. Hoje é mesmo a prova de fogo para Macaca. Afinal, é jogo eliminatório similar à segunda fase do Paulista da Série B ou da Série 2. É que na Série 2 são 2 jogos, mas está valendo. E vamos com Gé e Eliel como opção no banco. Abraços, é o Valnei Matheus, CDHU São Martins, sempre participando conosco. Boa tarde, Leandro Boles. Bruno Mendes vai marcar 12 gols, tá registrado, valeu. É o Rogério de Valinhos, abraços. Boa tarde, pessoal da Band, amigos todos da mesa. Queria deixar minha indignação com a atual diretoria do Guarani pelo preço dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras. Aí eu pergunto, se tivesse perdido para a Inter, os ingressos seriam este valor? Quando precisou da torcida, colocaram 20 e 10, agora se salvou, coloca ingressos a 60, 30, pode cravar, teremos um excelente público de no máximo 5 mil torcedores, contando com pelo menos 1.500 palmeirenses infiltrados. Indignação. A torcida bugrina não concorda com esses valores. Abraços. É a opinião do Mauro, do Carlos Lourenço. Valeu, Mauro. Boa tarde, Boles. Já está mais adaptado ao esquema e me parece um estágio acima do Eliel. Concordo. Abraços. É o Paulo, Praia do Amor, Jacumã, Conde, na Paraíba. Ô, terra maravilhosa. Boa tarde. Já teve mudança no regulamento da federação. Não tem mais vaga no torneio Independência para a Copa do Brasil. Verifica aí. Abraços. 1643. Já verificado. Temos uma mensagem de áudio. Rodrigo Dreyer, por gentileza, coloca no ar aí a mensagem do nosso ouvinte. Boa tarde, Leandro Boles. Opa. Boa tarde, Bandeirantes. Boa tarde, mesa aí. É o seguinte, quem tem que jogar hoje é Independente. Pode ser o Eliel, pode ser o Gé, pode ser qualquer um deles aí. O importante é macaquinha na rede. 2-0 pra Nega Véia aí, dinheiro no cofre da Ponte Preta e dá-lhe Macaca. André e Luizinho, voltando de São Paulo. Opa. Ponte Pretando até o roxo. Boa. Até o roxo. Abraço pra vocês aí, fica com Deus.
Valeu, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui conosco. Valeu, rapaziada. Aliás, você que está na estrada, pelas principais rodovias aqui da região, participe, interaja conosco, mande a sua mensagem. Tá chovendo por aí, onde você está, na sua cidade, no seu bairro, na rodovia que você está trafegando nesse momento, 971021493. Boa tarde a todos. Vocês sabem se o Rafael Lutikovinski, que anunciou em sua rede social que jogará na Ponte, se ele vem para o Sub-20 ou o time principal? A pergunta do 1743. Eu dei uma pesquisadinha aqui. Esse jogador tem 23 anos. Ele tem dupla nacionalidade, brasileiro e italiano. Natural de São José dos Campos. Estava jogando no futebol de Luxemburgo. Passagens pelo futebol de Portugal e também no futebol da Inglaterra. Eu desconheço, mas evidentemente que vamos trazer esta informação. Vamos checar esta informação. Mas pela idade, não vai poder jogar no Sub-20. Já tem 23 anos. Boa tarde a todos. Tigrão, saudades, irmão. É o Pedro Mira. Vamos tomar umas água. Olha aí, Tigrão, tá te convidando aqui para tomar umas água. É o Pedro Mira. Pedro Mira, grande Pedro Mira, presidente do Clube do Silinismo dos anos 70 e 80. Grande Pedrinho. Tô com saudade também, Pedrinho. Tô tomando só água sem gás e sem gelo aqui até terminar completamente aqui o pigarro. Mas tá no finzinho, viu, Pedrinho? É, não, né? Chama muito, não. Tigrão tá 0 bala, hein? Um abraço pra você. Aliás, eu fiquei sabendo, Tigrão, que você tá precisando de água benta. Água benta pode lhe ajudar, pode lhe auxiliar. Seria uma boa, viu, Tigrão? É uma boa. Tudo que é benzido, né? Tudo que é com fé, sempre muito bem-vindo, né? E também não precisa ser água H2O, pode ser líquido bento, qualquer líquido. Sem dúvida. Né? Não se esqueça que na última ceia foi servido vinho. É verdade. Né? E em muitas festas em que Nosso Senhor Jesus Cristo compareceu, segundo o Evangelho, teve uma delas, um casamento, em que ele até transformou, que os convidados beberam muito. E aí a mãe dele, Nossa Senhora, falou: filho, acabou o vinho. E os caras ainda tem gente querendo tomar vinho. E agora, o que vai ser feito? Ele pediu lá uns recipientes que tem um nome específico, que eu não vou lembrar aqui, e mandou que fossem todos eles preenchidos, ou todos eles ocupados com água. Recipientes vazios. Tinha acabado o vinho. E aí ele falou: podem tomar o vinho agora, né? E aí aquela água se transformou em vinho. E aí o maître de toda aquela cerimônia se dirigiu a Jesus e disse: puxa, aqui está sendo contrariada uma regra de etiqueta, uma regra de costume. Por quê? Porque normalmente nas festas é servido sempre o pior vinho. E aí, quando os caras já estão tudo mais para lá do que para cá, aí começa a se servir o vinho pior, porque a percepção melhorou. Nesta festa foi diferente. O vinho que acabou era muito bom, mas esse vinho que chegou agora é melhor ainda. Ele deveria ter sido servido com o paladar a zero. Mal sabia que aquele vinho era água que Jesus Cristo tinha transformado em vinho, para que os convidados não deixassem de continuar tomando o vinho, que é o que eles queriam. E o vinho que foi reservado para a festa, foi comprado, adquirido para a festa, já tinha acabado. Então, líquido bento não precisa necessariamente ser apenas a água, Boles. Tigrão também é cultura evangélica. É outro nível. Deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo João Paulo Formaggio, lá da Garamaggio Transportes, está nos acompanhando com o aplicativo lá em Piracicaba. Está na fila do colégio para pegar a sua filha Beatriz, mas está de olho também no Lucas Boles e também no Pedro Boles. Alô, João, um abraço para você, um abraço para todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Boles. Com relação à Copa do Brasil, irão via Campeonato Paulista os 4 semifinalistas, mais o perdedor do jogo Palmeiras e São Bernardo, porque pela pontuação que eles têm, já garantiram no mínimo o 5º lugar. Qual é a premiação da Taça Independência? Abraços, é o Márcio do Jardim Chapadão.
O Marcião, sobre a premiação, tudo isso vai ser definido pela Federação Paulista de Futebol na segunda-feira, na reunião do Conselho Arbitral, tá bom? Estão falando de 400 quilos de picanha. Isso. Estão falando. Agora, ô Tigrão, e também eu gostaria da opinião do CH, muito importante nesse assunto. Se não tiver uma vaga para a Copa do Brasil ou algo similar a isso, claro que a grana é importante, R$400 mil, mas perde o atrativo, né? O campeonato como a Taça Independência seria uma pré-temporada para os times que, por exemplo, vão disputar Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. CH, qual a sua opinião em relação a isso? Vaga na Copa do Brasil, você acha que terá via Taça Independência? Não dá para saber. Eu acho que tem uma chance boa aí. Também acho. Tem uma chance boa. Agora, eu só acredito vendo. Nem no papel eles respeitaram nessa temporada. A federação está num momento péssimo, uma péssima fase da Federação Paulista. Eu espero que dê. Há chance. Agora depende do Guarani, que tem que caprichar a partir desse jogo contra o Palmeiras. E aí, Tigrão, além aí dos prováveis R$400 mil para o campeão, tem que ter vaga na Copa do Brasil para tornar o campeonato ou esse torneio atrativo, hein, Tiger? Coisas do futebol paulista, né? Coisas dos, como gosta de dizer oráculo, coisas do incompetente motivado. Nesse quesito, que me parece mais importante do que o dinheiro, até porque a Copa do Brasil dá muito mais dinheiro e muito mais visibilidade, Troféu do Interior é aquele prêmio de consolação, né? Então você deu o bote lá na menina, você abordou, né? Lá no baile, tentou de todas as maneiras dançar com ela, ela só te deu tábua. Enquanto tava aquela penumbra, aquela meia luz bonita, jogo de luz, luz estroboscópica. Pô, agora eu fui fundo, hein? Na época do LED, do neon, do LED, eu falei de luz estroboscópica. Então você tentou o baile inteiro lá, moça, não quero não, obrigado, não, eu tô cansada. Aí acende a luz e você vê a sua irmã desconsolada lá num canto. E aí a banda, já com a luz acesa, dá mais uma canja, toca mais duas lá de choro, de bonificação. Aí você fala, irmã, vamos dançar essa? Aí você dança com a irmã, com a luz acesa e sem tomar nenhuma. E a menina que você queria dançar com ela, conversar com ela, de rostinho colado, ao pé do ouvido, já deu o pinote. O Troféu do Interior é mais ou menos essa história que eu acabei de contar agora. O Troféu do Interior é a irmã no claro, Polis. É isso aí, Tigrão. Olha, deixa eu seguir aqui rapidamente registrando a galera. Muitas participações. Obrigado a você que está conosco também através do YouTube da Rádio Bandeirantes. Antes, o campeão da Série A2 tinha direito a ir para a Copa do Brasil. A Ponte tem que ir na federação brigar para ter esta vaga. Pois com esta mudança, a Ponte está sendo prejudicada, a opinião do Tandy Negrão. Ô Tandy Negrão, isso em algumas ocasiões de fato ocorreu. Me recordo em 2012. São Bernardo foi campeão da Série A2. Esse mesmo São Bernardo que está fazendo absoluto sucesso, um belíssimo trabalho na competição deste ano. Na final contra a União Agrícola Barbarense, foi campeão até então. Antes da competição não existia a situação do campeão conquistar a vaga na Copa do Brasil e neste ano aconteceu, mas os demais não. Então dificilmente isso vai acontecer e essa história da Ponte brigar, entre aspas, né, evidentemente, por esta vaga dificilmente irá acontecer. Deixa eu ver aqui, boa tarde a todos. Fluminense ou Flamengo do Piauí? Não, é Fluminense do Piauí. Alguém falou Flamengo? Não, né? Fluminense do Piauí. Tem o Flamengo do Piauí, tem o River do Piauí, mas o adversário da Ponte hoje é o Flamengo do Piauí. Boa tarde, manda um parabéns para minha esposa, 71 anos. Hoje, Carlos Cavalcante, o nome dela é Adelaide. Alô, Carlos Cavalcante, para sua esposa Adelaide, um grande abraço. Adelaide, saúde, paz, felicidade e sucesso. Um beijão para Adelaide, hoje completando 71 anos. Parabéns. Hoje é aniversário também de Vladimir Catarino, mais um integrante da equipe de esportes aqui da casa, né, do Carlos Batista, a equipe de esportes da Bandeirantes. Já o Vladimir vem com boletins atualizadíssimos para você de Ponte Preta e Guarani também fazendo aniversário hoje. Boa noite, amigos da Band. Tigrão, você não acha que o treinador bom e barato para o Guarani está em casa? Moisés Moura. É o Vladimir do Jardim São Marcos. Já o Tigrão vai responder.
Pode falar, Boales. Vaga na... Só aqui, deixa eu só responder. Vaga pro campeão da Série 2 foi extinta em 2019. Abraço. É isso aí. É o final do telefone 1897. Vamos lá, Tigrão. Não, repete para mim, por favor, que eu acabei tendo que atender uma ligação telefônica urgente aqui. Boa noite, amigos. Tigrão, você não acha que o treinador bom e barato para o Guarani está em casa? Moisés Moura, Vladimir do Jardim São Marcos. Um abraço para você, Vladimir, e para todos aí do Jardim São Marcos, aí da região do Jardim Campineiro, Jardim Santa Mônica, região muito bacana e muito populosa e de muito progresso da cidade de Campinas. O Vladimir, é cedo ainda, né? Vamos esperar mais alguns desdobramentos. Pode acontecer, como aconteceu com o Carpini, com o Loser, né? Humberto Loser. Mas é um jogo só, o time foi muito bem, mas eu acho que temos que esperar um pouquinho a sequência. Esse jogo com o Palmeiras vai sinalizar mais alguma coisa, a organização, a competitividade do time, e a gente tem que esperar um pouquinho, mas pode ser. O que você está dizendo não tem nenhum absurdo, pode se viabilizar, mas é cedo ainda para a gente afirmar isso. Temos que aguardar um pouquinho. E para você, CH, qual a sua opinião? Concorda com o ouvinte, o Vladimir do Jardim São Marcos, que acha que o treinador bom e barato para o Guarani está em casa, Moisés Moura? Hoje não. Hoje eu não concordo. Eu não daria a batuta pro Moisés. Posso mudar de opinião, depende do próprio Moisés. Ele vai ter um tempo aí para mostrar seu trabalho. Hoje eu não tenho informação suficiente técnica, não é? Só vimos um jogo sob o comando dele para ver se ele realmente tem condição. Acho que é muito cedo. Pode ser que tenha, mas não dá para saber. Nesse momento, não. 971021493, a galera participando conosco. Eu falo a galera de hoje, mais uma mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Boa tarde, equipe da Bandeirantes. Mário, de São Paulo, bugrino, da pele até o osso. Pessoal, aqui é só trocadilho aí. Será que a gente vai ter um ataque aí do Bugre para a Série B? BBBB? Ó. BBB? Bruno Mendes, Bruno José e Bruninho? Ó. Um abraço a todos. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Siga participando, 971021493. Agora são 17 horas mais 42 minutos. Gleger Zorzin já está na área. Alô, Gleger Zorzin, um grande abraço para você, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Fala aí, Gleger, boa tarde. Boa tarde, Boles, tudo bem aí, né? Opa, tudo tranquilo, e por aí? Por aqui também tá tudo bom. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Para falar aí sobre Gé ou Eliel no jogo de hoje, com certeza o Gé, né? Gé é o titular da posição e teve aí um respiro, teve um descanso. O Eliel mostrou que tem condição, que tem qualidade de ser o substituto e eu escalaria o Gé com certeza. Se tiver condições de jogo, tem que ser o titular. E o Bruno Mendes, a quantidade de gols do Bruno Mendes, eu acredito, Boles, que ele é um artilheiro nato, né? Sabe fazer gol, sabe o caminho do gol. Então eu acho que ficaria com uma projeção aí de 8 a 12 gols. Estaria legal aí para o Bruno Mendes, para a sequência dele com a camisa, retornando, né? Retornando ao brinco de ouro com a camisa do Bugrão, viu, Boles? Valeu, Gleger. Tá aí, portanto, o destaque de Gleger Zorzin, 17h44. Antes do intervalo, tem uma mensagem mais do que especial de Carlos Batista para você. Carlos Batista. Bem, e agora eu quero fazer uma pergunta aí para você que me ouve. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa, com monitoramento 24 horas por dia. Com sede em Campinas, a ATGB atende todo o território nacional e conta com mais de 10 anos no mercado. Inovações, tecnologia de ponta, equipe especializada. Essas são as marcas da ATGB.
Não negocie a sua segurança sem antes falar com a TGB Sistemas. Ligue hoje mesmo para obter todas as informações com a equipe ATGB e garanta um plano personalizado para o seu condomínio ou empresa. Ligue o DDD 19 e o número 3324-7500. Repetindo, DDD 19 e o número 3324-7500. Ou então acesse o site atgbsistemas.com.br. ATGB Sistemas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Só na Anhanguera Ferramentas você encontra tudo o que precisa. Máquinas, equipamentos e ferramentas das melhores marcas do mercado. Visite as lojas em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, número 1501, Vila Mafalda. E na cidade de Limeira, na Via Francisco da Andréia, número 6667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Copa do Brasil 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, Ponte Preta estreia na primeira fase da Copa do Brasil. A Macaca vai encarar o Fluminense do Piauí às 21h30 no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Fluminense do Piauí e Ponte Preta. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Deixa comigo! Vou falar do Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo. É o atacarejo, muito mais para sua economia. Tudo em alimentos, bebidas, berçaria, higiene, limpeza e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana, e também mega loja em Sorocaba. E tem ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 269 ml, R$ 2,69 cada. Feijão Pantera Carioca 1 kg, R$ 9,79. Açúcar União refinado 1 kg, R$ 3,79. Queijo mussarela Litoral, peça ou pedaço, R$ 28,98 o quilo. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 6 de março. E tem muito mais ofertas esperando por você na loja toda. Confira e aproveite muitos outros produtos. Compre sem sair de casa pelo Televendas do Iga Atacado. Os números estão no site iga.com.br. Pague as suas compras com o cartão alimentação. São muitas as bandeiras disponíveis e também tem muitas outras opções de pagamento. Acesse iga.com.br. Acompanhe também o Iga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. De volta com o Esporte em Debate para você nesta terça-feira. Vamos juntos até as 19 horas, porque a partir das 20, Edu Pinheiro comanda o Concentração 9,6. A bola rola em Teresina, no Piauí. Atenção, tem Fluminense, Ponte Preta e Fluminense. É jogo único, a Ponte joga pelo empate para avançar à segunda fase desta competição que paga e paga muito. Só por participar, a Ponte está recebendo R$ 1.250.000. Caso passe, mais
R$1.400.000. E quem chega agora é o aniversariante do dia, Vladimir Catarino, trazendo informações de Ponte Preta e Guarani. Ele começa falando sobre a Macaca. Fala aí, Vladimir. Fala, Boles. Falando da Ponte, hein? Tá chegando a hora. Daqui a pouco a Macaca estreia na Copa do Brasil e Hélio dos Anjos não poderá contar com Meia Elvis, que se lesionou no confronto com Primavera pela Série 2. A gente tem falado bastante sobre esse caso. Ele está em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda e trabalha para voltar na fase de mata-mata da Série 2. Com isso, Cássio Gabriel vai atuar ao lado de Matheus Jesus no meio-campo na partida que começa às 9h30 da noite em Teresina contra o Fluminense. A Ponte vai a campo com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Pablo, Diego e Gé. Quase que força máxima da Ponte para esta partida. Os volantes Ramon Carvalho e Fraga, o lateral direito Mailton, o meio-atacante Everton e o zagueiro Guilherme Souza são desfalques por questões físicas. A Ponte agora desliga, portanto, a chavinha Série 2, onde lidera com folga a competição, e liga a chave da Copa do Brasil. Foco total, a Ponte quer evitar o que aconteceu no histórico recente. O torcedor da Macaca não gosta nem de lembrar, né? Eliminações precoces contra Cascavel e a Aparecidense. A Macaca joga nesta noite, Boris e ouvintes, no nosso Esporte em Debate, com a vantagem do empate. Um empate basta para a Ponte avançar na competição e embolsar R$1.400.000, além dos R$1.250.000 que já ganhou somente pela participação na primeira fase. Lembrando e ressaltando que o aproveitamento da Ponte Preta é altamente positivo. Das 19 estreias na Copa do Brasil, a Ponte venceu 17, aproveitamento de 89% dos jogos disputados. As únicas eliminações na estreia foram em 2019 e 2022. Na primeira fase da Copa do Brasil, a Macaca já eliminou equipes como Sergipe, Dom Pedro, Castanhal, Coritiba, Vila Nova, Vilhena, JV Lideral, Baré, Sapucaiense, Itabaiana, Náutico, Caldense, Campinense, Nacional e Novo Hamburgo. Falando sobre o jogo, né, e sobre o adversário da Ponte Preta, no Fluminense, o time vai estar desfalcado do atacante Denis, do meio-campo Bismarck e do lateral direito Jean, que seguem no departamento médico. O caso do do Bismarck é mais sério, pois está com uma lesão no joelho grau 2 e não vai sequer disputar a sequência do campeonato piauiense. O Fluminense vem de uma sequência desgastante, 10 partidas disputadas em apenas um mês. É líder do campeonato estadual, com 26 pontos conquistados, está classificado para as semifinais da competição. Pela Copa do Nordeste, o Fluminense vem de 3 resultados negativos, é lanterna do Grupo A com 2 pontos ganhos. O provável time do Fluminense para pegar a Ponte, com Jefferson, Carlos Henrique, Lucão, Everton e Rômulo, Carioca, Janeildo, Pio e Maurício, Matheus, Augusto e Natan Cachorrão. Tem que tomar cuidado com esse cachorrão. Esta é a 20ª participação da Macaca, Boris, na Copa do Brasil. A melhor campanha da Alvinegra no torneio aconteceu em 2001. Naquele ano, Washington, Coração Valente, foi artilheiro e protagonista com 12 gols. A trajetória naquela competição foi interrompida na semifinal após 2 derrotas para o Corinthians. Antes, a Ponte havia superado Castanhal, Gama, Remo e Fortaleza. Os números, portanto, da Ponte na história da Copa do Brasil: 87 jogos com 36 vitórias, 24 empates e 27 derrotas, 50,7% de aproveitamento, foram 134 gols marcados e 90 gols sofridos. Boa sorte para a Ponte na estreia daqui a pouquinho contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. Leandro Boles. É isso, com a narração de Carlos Batista e destes times que o Vladimir trouxe das estreias da Ponte, eu tive a oportunidade em estar em algumas estreias, alguns jogos, já diria o grande Edu Pinheiro, exóticos, como por exemplo lá em Baré, em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Tivemos também no JV Lideral, o jogo que seria em Imperatriz, no sul do Maranhão, mas depois foi transferido para uma cidade a cerca de 30 quilômetros lá de Imperatriz. A estreia em Vilhena da Ponte em 2009. Estivemos lá também, naquela ocasião, em Rondônia, algumas estreias da Ponte na Copa do Brasil. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos, que fala sobre esse momento, 1 ano no comando técnico da Macaca. Olha, primeiro que foi muito rápido, né? Muito rápido, né? A vida da gente no futebol, 1 ano, eu ainda não conheço Campinas direito, né? Eu ainda não sei o que tem de melhor do que eu já vi em Campinas, que são ótimos restaurantes, ótimos cafés, né? Um bom vinho, muito vinho, né, na cidade.
E o que eu quero aqui publicamente, primeiro é agradecer ao clube, a oportunidade que me deu, agradecer ao presidente Eberlin, que sempre confiou no nosso trabalho, agradecer aos jogadores, funcionários. Esse um ano não é meu, esse um ano é mais das pessoas que me ajudam durante o dia a dia, que são a minha comissão técnica, nosso staff, tá lá o Ricardo, tá lá o Kiko, tá lá o Nenê, tá lá o Ivo, tá você sempre, tá o nosso roupeiro, os 2 roupeiros nossos, né? O Wagner e o Rodrigo, é o nosso belo massagista, nosso fisioterapeuta. A essas pessoas eu devo e eu transfiro para eles uma homenagem por esse um ano. Não é simples um ano num clube do futebol brasileiro, né? A Ponte tem as suas dificuldades, muitos cabelos brancos, mas faz parte. O mais alegria do que tristeza nesse um ano, mas eu quero ter mais alegria ainda e dar mais alegria para a torcida da Ponte Preta nessa sequência de temporada, e tomara a Deus que eu encerre a carreira aqui. Aí, portanto, o Hélio dos Anjos, que completou recentemente um ano no comando técnico da Macaca, está perto, né, de completar 65 anos de idade agora nesse mês de março. Bom, CH, falando sobre o jogo, chegou a hora da estreia da Macaca, logo mais contra o Fluminense do Piauí em Teresina, jogo único. Essa Copa do Brasil que vem aprontando algumas surpresas, mas evidentemente também algumas situações os favoritos estão passando. O que você espera para o jogo de hoje, a postura, o time da Ponte para esse, vamos considerar, um difícil compromisso por vários fatores, logística, campo, time, até um desconhecimento em relação ao adversário. O que você pode projetar para o jogo de logo mais? Eu espero classificação, eu espero que a Ponte traga a vaga para Campinas e que ganhe o prêmio que está em jogo nessa partida. Qualquer coisa fora disso eu estarei surpreso. E não fica aqui nenhum menosprezo ao adversário, não. Eu acho que se é difícil, se o gramado não é o ideal, se a condição do estádio é acanhada, se o juiz a gente não conhece, a Ponte vive um bom momento. A Ponte está bem coordenada, ela está bem dirigida, o time está na mão do Hélio, então não tem porquê, se nós aqui estivéssemos falando de um adversário do tamanho de um grande clube do futebol brasileiro, aí a Ponte iria como franca atiradora. Não. Apesar de o jogo ser fora de casa, e eu entendo que o jogo vai ser difícil, não vai ser fácil, mas ela traz minimamente um empate para conseguir classificação. Eu vou repetir, o time está no melhor momento dele, o time está descansado. O Hélio conseguiu levar para essa partida decisiva o melhor da Ponte, com uma exceção, o Elvis, que acabou tendo aquele probleminha, foi uma grande fatalidade. O restante está todo mundo lá. E o substituto do Elvis, provavelmente, é um cara que está em boa fase. Tigrão trouxe essa semana aí, ele jogou 3 partidas, Boris, como titular, e as 3 a Ponte ganhou. Então, não fica aqui a minha colocação, nada significa, não tem relação com a falta de respeito com o adversário. Eu acho que o adversário merece todo o nosso respeito. Mas, se colocar na balança tudo aquilo que a gente está analisando, na minha opinião, a Ponte tem tudo para trazer a classificação para cá. Não vai ter segredo em termos de escalação. Eu acho que todo mundo sabe de trás para frente quem vai jogar, quem não vai jogar. Acho que é o Cássio Gabriel que vai ser o substituto do Elvis. E lá na frente vai jogar o Jefferson Gé e não vai jogar o Eliel. O Eliel vai ficar no banco de reservas no jogo que Carlos Batista já narra aqui na Band. Boris. Gleger Zorzin, provável time da Ponte para o jogo de hoje. Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldo, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Júnior Tavares, Pablo Diego e Gé. Qual a sua opinião sobre esse time aí, Gleger? Eu esperava o Cássio Gabriel tá escalado ou não? Bom, pelo menos possivelmente não, né? Nessa escalação preliminar não, mas pode aparecer no time titular. Eu escalaria o Cássio Gabriel para fechar esse tripé de meio de campo. Acho que basicamente é isso, né? Entraria no lugar do Elvis. O Júnior Tavares é uma função diferente, aí ele pode o quê? Ele pode adiantar um pouco o Matheus Jesus, fazendo duas linhas de 4, o Júnior Tavares um pouco aberto ali pelo lado esquerdo, como ele tinha feito, né? Fechando uma segunda linha pelo lado esquerdo ali. Não está errado, mas eu escalaria o Cássio Gabriel. Acho que é um jogo que pode ser definido em bola parada, por exemplo, e nós vimos na última partida o Cássio Gabriel sendo muito efetivo nesse quesito de bola parada. Então, por esse aspecto, né,
seria, eu acho, uma opção melhor, digamos assim, a presença do Cássio Gabriel. No mais, é por aí, time titular, força máxima para tentar vencer. Eu estou com uma expectativa muito boa de uma boa partida. Tudo bem que o clima é diferente, gramado diferente, a atmosfera do jogo é diferente. E é uma decisão, né? Não tem para onde correr. É hoje e hoje. Não tem outra, não, vamos lá, né? Depois a gente decide em casa. Não. É um jogo só e a Ponte precisa vencer ou até mesmo empatar. Mas eu acredito sim na classificação da Macaca, viu? Bom, Tigrão, sobre o jogo contra o Fluminense, claro, evidentemente tem a questão também de você passar de fase, a questão futebolística, né, de você prosseguir em uma competição extremamente importante, que é a Copa do Brasil, mas evidentemente que o aspecto financeiro é muito importante nesse momento. A Ponte pode, além já de ter recebido R$1.250.000, mais R$1.400.000. E a gente sabe que a saúde financeira da Ponte, como a maioria dos clubes brasileiros, não é boa. Convenhamos, além desse aspecto do futebol, bola rolando dentro de campo, o aspecto financeiro é extremamente importante hoje à noite também, né, Tiger? A visibilidade é importante, mas a questão da grana é mais importante ainda, né? Isso é indiscutível, né, Bolis? Agora, o que cria também um fator dificultador a mais aí? É que se 1.400.000 para a Ponte é grana alta, você imagina pro Fluminense do Piauí. Você imagina, né? Então, uma equipe mais modesta, uma equipe com orçamento muito menor, uma equipe que não tem uma Série B para disputar, tem um campeonato piauiense, a Copa do Nordeste é legal, essa é bem vista e até relativamente rentável, mas é totalmente diferente. É uma realidade de futebol completamente diferente, apesar de todos os problemas da Ponte. Então, se a Ponte entra para uma espécie de vida ou morte, também pelo aspecto financeiro, você imagina o time que joga em casa e tá vendo ali, ó, tá em cima da mesinha ali, ó. Ali, tem um guichezinho ali, numa mesinha na beirada do gramado. Ganhou o jogo, passa no guichê, pega a grana e vai pro vestiário. O Pix é passado instantaneamente. Você imagina o que esses caras vão fazer hoje para tentar ganhar esse jogo da Ponte. E cabe à Ponte responder à altura. Mas eu estou prevendo imensas dificuldades nessa partida lá no Piauí. 9:30 da noite, a bola rola. Jornada esportiva da Bandeirantes com concentração a partir das 8 da noite com Edu Pinheiro e na sequência Carlos Batista ao lado do Tigrão, do Gleger, trazendo a emoção da estreia da Ponte na Copa do Brasil, jogo único. A Ponte joga por uma vitória simples ou pelo empate para avançar à segunda fase da competição. E quem avançar neste duelo enfrentará o vencedor do duelo entre Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. O jogo será realizado amanhã, quarta-feira, dia 1º, às 19 horas, no estádio Leandro Silva, na cidade de Barra do Corda, no Maranhão. Leandro Silva, Barra do Corda, no Maranhão. O Brasil de Pelotas vai até o Maranhão pegar o Cordino. Vamos ouvir o técnico Eduardo dos Santos, é o treinador do Fluminense do Piauí, que lidera o campeonato piauiense, está disputando a Copa do Nordeste, inclusive na semana passada recebeu o Ceará neste mesmo estádio onde a Ponte vai jogar daqui a pouquinho, e agora ele fala da expectativa para o jogo contra a Macaca. É importante, sempre que você vence, né? E sendo de uma virada, você vê que o time não está sentindo tanto, né? Pegamos um gol ali, infelizmente no erro individual, que automaticamente ele mesmo se acusou, levantou, estou no jogo, e realmente entrou no jogo, né? A gente viu que a concentração foi outra, a agressividade foi outra também, aquilo que a gente pede muito daquela nossa zona, de todos, né? Mas da parte defensiva é algo primordial, né? A agressividade. Então isso foi importante, aquela vibração. A única coisa que muda é a posição que eu vou estar, né? Acho que a vontade, a vibração, né? O pensamento é sempre o mesmo. Vencer, dar o melhor, fazer o meu melhor, hoje fazer com que meu grupo faça também dê o melhor, né? E que saia com resultado positivo, que é aquilo que todo mundo está esperando. Bom, aqueles jogadores, quase todos que não jogaram na última partida vão estar de volta, né? A gente sabe que quando você fica 1-2 jogos fora, você perde um pouco de ritmo, né? Mas tem jogadores ali que é muito experiente, que é muito importante para a nossa equipe,
para dar aquele equilíbrio com a juventude ali, a experiência, eu achei importante a volta deles. Infelizmente, o Denis ainda não, apesar de ser do Piauí, algumas pessoas não acreditavam muito nele. Para mim é muito importante, né? E no mais está todo mundo voltando, né? Espero que eles possam dar o seu mérito. Você falou certo, o espírito, né? Eu acho que o que a gente passa, eu tenho sempre passar é isso. Tá no espírito mesmo de luta, de vencer a qualquer custo. A gente espera que o momento seja agora, né? Esse é um jogo que não tem desculpas, esse é um jogo que nós temos que ganhar, né? A gente sabe dessa nossa situação. A gente precisa, a gente vai jogar buscando a vitória. Espero que essa vitória chegue nesse momento, né? Uma competição que é extremamente importante para a gente. A gente não vai continuar aquele discurso, sendo que a realidade é outra, né? A Copa do Brasil é muito importante para a gente, jogadores estão cientes. É o tal jogo da vida para o Fluminense do Piauí, que em caso de classificação vai receber R$900 mil. A Ponte estava em um pote, né, em outro pote relativo aí à questão financeira, e o Fluminense passando recebe um pouquinho menos, recebe R$900 mil. Edu Pinheiro, grande Edu Pinheiro, eu falei agora há pouco sobre histórias, né, que a gente viveu aqui pela Rádio Bandeirantes em estreias da Ponte na Copa do Brasil. E ele lembrou lá de Baré, Boa Vista, Roraima, o jogo contra o Baré, alguns fatos exóticos dessa partida, não é mesmo, Edu Pinheiro? Participando aqui conosco do Esporte em Debate. Então, Boris, uma passagem exótica sua aqui pelo microfone da Bandeirantes, da Copa do Brasil. Antes, porém, lembrando que a Copa do Brasil começou em 89, a Ponte participou pela primeira vez em 99. Primeiro jogo foi em Aracaju contra o Sergipe, a Ponte perdeu de 2-0 e no jogo da volta a Ponte venceu por 5-2 e Dionísio marcou o primeiro gol da Ponte na Copa do Brasil, repito, foi em 99, tá? Na sequência, a Ponte foi eliminada pelo Flamengo. A Ponte já enfrentou em 2001 o Castanhal do Pará, em 2009 Vilhena de Rondônia, você também esteve lá. 2010 o JV Lideral do Maranhão. 2011 o Baré de Roraima. A Ponte esteve em Boa Vista, já eu vou falar da sua passagem. 2012 Sapucaiense do Rio Grande do Sul. Em 2014, Náutico de Roraima. 2015, de novo, Vilhena de Rondônia. 2016, o Genos de Porto Velho, Rondônia. 2019, o Aparecidense de Aparecida de Goiânia. A Ponte pagou mico, né? 1-0, primeiro jogo. O Cabral empatou no final, mas o juiz deu o gol. Depois teve interferência da TV, o dirigente do Aparecidense falou pro bandeirinha, mas tava impedido. Aí o juizão pegou, anulou o gol, enfim, teve um novo jogo. Trabalhou o departamento jurídico da Ponte, a Ponte foi de novo para lá e perdeu 2-0. Pagou mico. Em 2020, a Ponte enfrentou o Afogados de Pernambuco, foram adversários exóticos. Mas em 2011, aqui que eu iria chegar, lá em Boa Vista, a capital de Roraima, Estádio Ribeirão. Lá estava você, Boris, e Fábio Madeira. Quase que a partida foi para o dia seguinte, no período da tarde, porque ficou sem energia elétrica durante todo o dia. E funcionários da Companhia Energética de Roraima trabalharam e com muito custo fizeram uma meia boca. E a iluminação apareceu por lá, ficou precária, mas deu. Você ficou na beira do gramado, Boris. É verdade. Não tinha cabine de rádio. A Ponte chegou trocada no estádio. O vestiário não tinha condições de trocar, era muito pequeno. Também não sabia se ia ter luz ou não, né? E quando terminou a partida direto pro ônibus. O banho foi no hotel. O Baré foi campeão de Roraima em 2010 e por isso estava na Copa do Brasil em 2011. Mas já tinha mandado ofício para a Federação de Roraima comunicando que não disputaria o campeonato de 2011 por falta de verba. Vai vendo. Jogadores do Baré treinaram à noite, cada um tinha sua atividade para se manter. Eles foram chegando aos poucos ao estádio de moto, bicicleta, carona, vai vendo. E foi nessa partida que a Ponte entrou com um goleiro chamado Gustavo. Fazia um ano que ele estava na Ponte, meio do Figueirense, e não tinha estreado. O titular era Bruno.
E aí, aos 36 do primeiro tempo, esse goleiro Gustavo fez pênalti em Heitor, foi expulso. Aí o Gilson Kleina tirou o volante Chaves e colocou o goleiro reserva Reinaldo. 19 anos, seu Reinaldo, da base. E aí, Robemar foi cobrar o pênalti e você, Boris, narrou. Na bola, Robemar defendeu o Reinaldo! Quer dizer, quem sou eu, hein, seu Boris? Pelo amor de Deus, hein? O técnico Gilson Kleina mandou uma equipe reserva. A Ponte venceu 1-0, gol do lateral esquerdo, João Paulo, que na época veio do Figueirense. Esse João Paulo voltaria para a Ponte em 2014 e participou do acesso para o Brasileirão com o Guto Ferreira. Depois ele teve uma grave contusão aqui em 2014. Bom, e aí teríamos o jogo da volta, Boris. Mas no dia 3 de março de 2011, o STJD da CBF decidiu pela eliminação do Baré da Copa do Brasil, porque todos os jogadores estavam inscritos de maneira irregular, num erro de um funcionário da Federação de Roraima. E pior, o Baré, viu, Boris, nem sequer enviou um advogado para tentar fazer a defesa. Inacreditável, seu Boris, que mico pagou o Baré, mas você estava lá. 2011, lá em Roraima, aliás, em Boa Vista, hein? Boa Vista, capital de Roraima, tá bom, Boris? Exótico, diferente, hein, Boris? Muito diferente, bem lembrado pelo Edu, grandes histórias. Eu me recordo que chegamos em Boa Vista, capital de Roraima, na terça-feira à noite, permanecemos toda a quarta-feira. E realmente o que mais chamou a atenção e o relatado aqui na Rádio Bandeirantes foi realmente a chegada dos jogadores do Baré. Era o açougueiro, era o padeiro, o cara que estava trabalhando na oficina mecânica. E a Ponte realmente teve muitas dificuldades nesse jogo, pelo gramado, pelas condições. Recentemente, o Cuiabá esteve jogando em Boa Vista, Roraima, mas não foi nesse estádio. Atuou contra o São Raimundo, não foi neste estádio onde a Ponte, naquela ocasião, atuou. E logo depois do jogo, nós já voltamos, né? Iniciamos a nossa viagem de volta. O aeroporto de Roraima, até por ser uma capital, né? Boa Vista, Roraima. Por volta de 2h30, 3 horas da madrugada, 6 horas estávamos em Brasília. Deu tempo até para fazer um city tour em Brasília e voltamos para Campinas. Realmente foi uma história muito legal, bacana, relatada pelo Edu. Olha, eu trouxe aqui agora há pouco que do confronto entre Ponte e Fluminense enfrentará o vencedor do confronto entre Cordino e Brasil de Pelotas. E um ouvinte acabou de mandar uma mensagem aqui, o Flávio. Ele é torcedor bugrino, mas ressalta que o pai dele é de Barra do Corda, no Maranhão, onde amanhã Cordino enfrenta o Brasil de Pelotas e, segundo ele, é uma cidade gostosa. Tem 2 belos rios, o Rio Corda e o Rio Meamirim. 80 mil habitantes e fica no centro do estado, cerca de 400 quilômetros da capital, São Luís. Valeu, muito obrigado aí ao nosso ouvinte, o Flávio Holland, bugrino, que traz informações sobre esta cidade, que pode ser até, inclusive, o destino da Ponte. Afinal de contas, a Ponte, passando de fase, vai jogar fora de casa, ou em Pelotas, ou nesta cidade, no qual o pai do nosso ouvinte nasceu. Tigrão. O Madeirinha deu muito trabalho para você lá ou não? Sabe como é que é, né, Tigrão? Diria eu a você, um pouco, mas tudo transcorreu na mais absoluta tranquilidade. A rédea comeu solta. Madeirinha, tô com saudade dele, pô. Rédea ou chicote? Não, a rédea para segurar um pouquinho, senão, né? Sabe como é que uma é, tá solto. Aí, ó. Tá vendo? Grande abraço a todos esse programa. Madeirinha, o jogo terminou 1h30 da manhã. Não, terminou mais cedo. O voo era no outro dia às 5 da manhã. Não, o voo era às 3. Madeirinha queria sair, pô. Tá bom. Grande abraço a todos esse programa. Sou ouvinte assíduo todos os dias na hora do almoço, também no final da tarde. Valeu, meu amigo que mandou a mensagem aqui, o Flávio Holland, relatando sobre este fato aí da cidade de Barra do Corda, no Maranhão. Vamos ao rápido intervalo, agora são 18h14, já informações do Bugrão. Hoje, Bruno Mendes foi apresentado, ele já estava treinando e já o Vladimir Catarino atualiza tudo pra gente. Vamos ouvir também o Bruno Mendes. Antes do intervalo, aquele recado especial de Carlos Batista para você. Carlos Batista. Bem, deixa comigo, agora quero falar da Anhanguera Ferramentas. A folia de ofertas continua
na Anhanguera Ferramentas, com descontos incríveis preparados para você. E tem dica para você se refrescar neste verão. Com o ventilador de teto Vento-Sol, você garante mais conforto para sua família. Aproveite para comprar por apenas R$ 185,90. Somente R$ 185,90. E para deixar o seu jardim ainda mais bonito, conte com o cortador de grama da Trap. É ideal para sua residência. Ele conta com recolhedor e com um cabo ergonômico para facilitar o seu serviço. E você leva para sua casa por R$ 656,90. Tá barato demais. E fique ligado, pois a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. E tem muito mais da Anhanguera. Confira nas lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, 1501, Vila Mafalda. Em Limeira, Via Francisco da Andréia, 6.667, no Porto Real 2, ali próximo do estádio Limeirão. Qualquer dúvida que tiver, acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Torcedor Bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Edu Pinheiro. Vamos lá, em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, começando pela final da Recopa Sul-Americana, hoje no Maracanã, hein? Tem título em disputa, 21h30, Flamengo e Independiente del Valle do Equador. Lá em Quito, lá no Equador, foi 1-0 Independente. Então o Flamengo precisa vencer por diferença de 2 gols. Se o Flamengo vencer por diferença de 1, tem prorrogação. Se persistir o empate, é pênalti. E é claro que o Independiente joga por um empate. Tá, final da Recopa é hoje, hein? 21h30, Maracanã. Olha, na Série 2, logo mais às 19 horas, Lemense e Oeste. É a 13ª rodada. Os demais jogos amanhã, 15 horas, Monte Azul e Juventus. 19h30, Linense e Rio Claro. E às 20 horas teremos 4 jogos: Portuguesa Santista e Noroeste, Velo Clube e Grêmio Novo Horizontino, São Caetano e Taubaté,
15 de Piracicaba, recebendo o Comercial. Lembrando que a Ponte já antecipou seu jogo, Ponte 1, Primavera também 1. Olha, nessa Série A2, apontando a Ponte com 32 pontos, em segundo Santista com 23, em terceiro Grêmio Novo Horizontino 23, em quarto Noroeste 20, em quinto Comercial 18, em sexto Velo Clube 17, em sétimo Primavera 17, em oitavo 15 de Piracicaba 16, em nono Taubaté 15, em décimo Rio Claro 15, em décimo primeiro Oeste 14, em décimo segundo Juventus 14, em décimo terceiro Linense 12, em décimo quarto Lemense 11, em décimo quinto São Caetano com 9 e na 16ª e última colocação o Monte Azul com 7 pontos. Lembrando que depois da rodada desse meio de semana, teremos mais 2 rodadas e aí os 8 primeiros se classificam para as quartas de final. Somando tudo e resumindo, somente o campeão e vice sobem para o Paulistão. Deixa eu ver aqui, Copa do Brasil, primeira fase terminou há pouco em Resende, território do Rio de Janeiro. Resende 1, Ferroviário do Ceará 2, Ferroviário classificado. Logo mais, 19h30 em Governador Valadares, Democrata e Santa Cruz. 19h30 em Tocantins, Tocantinópolis e América Mineiro. Em Águia Branca, Espírito Santo, Real Noroeste e Vila Nova, lá de Goiânia. 21h30, o Batista narra aqui. O jogo acontece lá no Piauí, em Teresina, Fluminense e a Macaquinha. Olha, deixa eu ver aqui, amanhã, em muitos jogos amanhã na Copa do Brasil. Lembrando que o empate é do visitante. 15h30 em Belém, Tunaluz e CSA de Alagoas. 15h30, Nova Iguaçu. Em Feira Santana, Bahia, Bahia de Feira e Red Bull Bragantino. 19h em Alagoinhas, na Bahia, Atlético da Bahia e Atlético Goianiense. Amanhã, 19h em Barra do Corda, no Maranhão, Cordino e Brasil de Pelotas. Se a Ponte passar pelo Fluminense, vai pegar o vencedor de Cordino e Brasil de Pelotas amanhã que sai o resultado, hein? Começa às 19h. Amanhã, 20h, em Parnaíba, no Piauí. Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda amanhã, 20h, São Bernardo e Náutico no 1º de maio. Olha o São Bernardo aí, gente. Grande campanha no Paulistão. 20h de amanhã, em Brasília, no Mané Garrincha, Campinense e Grêmio. O Campinense levou o jogo lá para Brasília. 20h teremos amanhã também a partida entre o Cambório e Manaus. Exótico, hein? Que é isso? Teremos em São João del Rei, território de Minas Gerais, Atletique e Brasiliense. Em Rondonópolis, União do Mato Grosso e CRB. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Operário e o Operário do Paraná. Teremos amanhã, 9h, em Manacapuru, no Amazonas, Princesa dos Solimões e Ituano. Exótico. Ainda na quarta-feira, amanhã, Copa do Brasil, mais 3 jogos, começando às 21h30, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, Retrô e Avaí. 21h30, Poços de Caldas, Caldense e Ceará. E 21h30, em Pituaçu, em Salvador, Jacuipense e Bahia. Olha o seguinte, hein? Na quinta-feira tem também, hein? Dia 2 de março, na quinta, 16h, Águia de Marabá, lá no Pará, e o Botafogo da Paraíba, 16h30, lá em Rondônia, Real, Ariquemes e Criciúma. 19h15, no Ceará, Iguatu e América de Natal. Em Maringá, no Paraná, 20h, Maringá e Sampaio Correia. E 20h em Aracaju, no Batistão, Sergipe e o Botafogo do Rio. Lembrando que na Copa do Brasil já estão classificados Marcílio Dias, Volta Redonda, Nova Mutum, que eliminou o Londrina. O São Raimundo de Roraima eliminou o Cuiabá com um clássico 4-3.
Tombense classificado, Brusque de Santa Catarina, que eliminou Marília logo de cara 3-0 em Marília, o Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul, o Coritiba, o São Luís de Ijuí, eliminou o Juventude, o Santos Futebol Clube está na segunda fase, eliminou Ceilândia, o Vasco, o Remo e hoje o Ferroviário do Ceará. Equipes que entram na terceira fase da Copa do Brasil. O Paysandu, campeão da Copa Verde. O Cruzeiro, campeão da Série B do ano passado. O Sport foi vice-campeão da Copa Nordeste. Entra porque o Fortaleza, que foi o campeão, entra como por estar na Libertadores, né? Então vamos lá. Entram também Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo e Flamengo, tudo isso na terceira fase da Copa do Brasil. Atenção, pré-Libertadores. Amanhã teremos 21h30 no Mineirão, Atlético Mineiro e Carabobo da Venezuela. Lá em Caracas foi 0-0. Um novo empate vai para pênalti, hein? O Atlético Mineiro vai aí tentar a sua sorte e o seu destino na Libertadores, hein? Se vai para a fase de grupos da Libertadores. Na quinta-feira, a vez do Fortaleza, no Castelão, recebe o Deportivo Maldonado. Lá no Uruguai, em Maldonado, foi 0-0. Se der empate de novo, é pênalti. Vamos aguardar aí Atlético Mineiro e Fortaleza, se eles vão ou não para a Libertadores. Em termos de Campeonato Paulista, uma partida foi antecipada para o sábado, Corinthians e Santo André, às 18h30. Os demais jogos, todos às 16 horas. É a última rodada da fase de classificação. Domingo, Botafogo e São Paulo em Ribeirão, Ferroviária e Inter de Limeira em Araraquara, Guarani e Palmeiras no Brinco, Ituano e Santos em Itu, Mirassol e Portuguesa de Desportos em Mirassol, São Bento e Red Bull Bragantino em Sorocaba e São Bernardo e Água Santa lá no 1º de maio em São Bernardo. É o seguinte, hein? No grupo A, Red Bull Bragantino 17 já classificado. Em segundo, Botafogo 14, Santos 14, Inter de Limeira com 10. São 2 de cada grupo, então aqui está em aberto a segunda vaga. No grupo B, o São Paulo com 20 e o Água Santa também com 20 já estão classificados. Resta saber quem vai terminar em primeiro. O Mirassol tem 15, Guarani tem 13. No grupo C, Corinthians com 19. Em segundo, São Bento com 10, Ituano tem 9, Ferroviária tem 8. Corinthians já classificado, resta saber quem vai ser o segundo. E no grupo D de dado, Palmeiras 27, São Bernardo 26, Santo André 14 e a Portuguesa com 7. Aqui definido Palmeiras e São Bernardo. Resta saber quem será o primeiro, porque o primeiro tem o direito de jogar em casa. Agora, se o São Bernardo, se terminar em primeiro, vai jogar no 1º de maio, aí eu já não sei. Precisa ver se a federação vai deixar, se tem capacidade e tal. Vamos aguardar. Olha, domingo, quando terminar a rodada, os 2 últimos na classificação geral serão rebaixados, hein? Por enquanto, Ferroviária com 8 e a Portuguesa de Desportos com 7 seriam rebaixados. Mas ameaçados pelo rebaixamento, a Inter de Limeira com 10, o São Bento com 10, o Ituano com 9 e repetindo Ferroviária 8 e a Portuguesa com 7. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Carlos Batista. Sim, quero falar do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas.
A refeição deliciosa todos os dias, qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte, à sua escolha, e pratos executivos. Aos sábados e aos domingos tem saboroso churrasco. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Agende a sua confraternização, a sua festa com os amigos. Agende a sua festa aí, pessoal da família. O que você realmente pretender fazer será muito melhor no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, porque o local é climatizado e o atendimento é excelente. Agende pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com o Esporte em Debate para você ligado aqui na Bandeirantes, no AM, no FM, para você de Ribeirão em 85.3, também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Um abraço para o Márcio Mourão, para Andréia Montovani, sempre agitando nas redes sociais, Carlos Matozinho, também Isael Loretti, Cláudio Saniel, está dizendo que o Eliel é melhor que o Gé, enfim, a participação da galera através do nosso canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos falar do Bugre, vem chegando Vladimir Catarino, o aniversariante do dia, agora atualizando as informações do Guarani. Ah, pois não, Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, falando do Guarani, o Bugre que iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras, pela última rodada do Paulistão no domingo. As entradas para o tobogã e a cabeceira sul custam R$20 a meia e R$40 a inteira. Para vitalícias e tobogã inferior, os preços são R$30 meia e R$60 inteira. As bilheterias do Brinco vão estar abertas de hoje até sexta-feira, das 9 da manhã até as 18 horas, no sábado das 9 da manhã à 1 da tarde. Importante lembrar que, por determinação do Ministério Público, o jogo é com torcida única, portanto, não será permitida a presença da torcida do Palmeiras nesta partida. O Guarani Boles anunciou a contratação do atacante Bruno Mendes, que retorna ao clube depois de 5 anos. O atacante deixou o Guarani em 2012, quando se transferiu para jogar no Botafogo. Depois passou por Atlético Paranaense, Avaí e pelo futebol português. No total, Bruno Mendes tem 75 jogos e 24 gols pelo Guarani. Ele chega ao Brinco por empréstimo. Ele pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai e ficará no Brinco até o fim deste ano. O jogador já estava treinando com o elenco alviverde há cerca de 2 semanas. Bruno Mendes não joga desde novembro de 2022, quando defendia o Cerezo Osaka do Japão. No ano passado, entrou em campo em 32 partidas, fez 5 gols e deu 3 assistências. O atacante será inscrito para a disputa da Taça Independência. Com relação ao Giovanni Augusto, ele faz tratamento intensivo, mas o tornozelo continua inchado. Ele sofreu uma pancada contra a Inter e poderá desfalcar o Bugre contra o Palmeiras. Neilton deve começar jogando no lugar de Gênison. Matheus Barbosa está na transição e deve jogar. Ele desfalcou o Guarani por causa de um desconforto na panturrilha. O meia Giovanni Augusto e os atacantes Bruno José e Gênison têm vínculo com o Guarani até o dia 30 de abril. Importante para saber com relação à sequência da temporada. A expectativa é que as conversas avancem nos próximos dias para a renovação dos contratos. No entanto, vale deixar claro para o torcedor do Bugre que o caso do Bruno José é mais complicado. O contrato dele vence no final do Campeonato Paulista e o Guarani quer a renovação do empréstimo. O jogador tem a preferência em permanecer no Brinco de Ouro. Ele quer permanecer, mas a negociação acabou travando. O Cruzeiro, que é dono dos direitos, paga 50% do salário do jogador, que é de R$120 mil por mês. A outra metade é o Guarani quem paga. Agora, para renovar o contrato, o Cruzeiro não aceita mais pagar a metade. E o contrato do Bruno José com o time de Minas vai até o final do ano que vem.
O Cruzeiro renovaria o empréstimo, aceita fazer nesses termos, mas o Guarani teria que arcar com um salário integral aí de R$120 mil. É um problema que a diretoria tem que resolver, até porque esse salário está muito acima do teto salarial do Bugre. Com relação ao argentino Ivan Alvarinho, ele está emprestado pelo Boca até o final de julho e também segue com futuro indefinido aqui no Brinco de Ouro. O volante colombiano Richard Rios dificilmente vai ficar para a Série B. Está jogando bem, está agradando, tem propostas, está na mira do Corinthians, do Bragantino e também do Santos. Recentemente, a gente já falou aqui no Esporte em Debate, o Bugre rejeitou propostas do Internacional e do Bolívar pelo atleta. O Inter ofereceu $6 milhões, aliás, R$6 milhões, né? Com 50% dos direitos, e o Guarani só libera por no mínimo 10 milhões. É a situação de bastidor que a diretoria do Guarani tenta resolver para a sequência da temporada 2023. Informações do Bugre aqui no Esporte em Debate, Leandro Bolles. Valeu, Vladimir. Tá liberado. Vai lá soprar velhinhas. Hoje é aniversário do Vladimir. Vamos ouvir Bruno Mendes. Foi apresentado hoje, fala sobre o seu condicionamento físico. Sim, eu vim me preparando nas férias, né? Desde quando acabou o campeonato japonês lá em novembro, eu vim me preparando aqui. Surgiu a oportunidade de voltar para o Guarani. Continuei me preparando fora até resolver as questões daqui. Continuei preparando assim que houve o convite. Já entrei para treinar com o grupo. Vim me preparando fisicamente. E agora estou à disposição do professor. Quando ele puder contar comigo, estamos aí à disposição. Bruno, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua volta para o Guarani. E foram 4 anos fora do país, lá no futebol japonês. Que você comentasse um pouquinho sobre a sua volta e as principais diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol japonês. Certo. Muito feliz de estar de volta aqui nesse grande clube. Então, 4 anos lá fora, desde a minha saída aqui de 2018. Quando você recebe um convite de um clube que você foi criado, foi nascido aqui, né? Criado aqui dentro, e pude conquistar um vice-campeonato paulista em 2012 e um campeonato paulista, campeão paulista, né? A Série A2 em 2018, pesa muito, né? Nessa volta, entendeu? Aí quando eu recebi esse convite para poder voltar, sem dúvida não pensei 2 vezes, fiquei muito feliz com essa procura e estou muito motivado para esse novo ciclo aqui no Guarani. E essa segunda pergunta que você falou sobre a passagem, o futebol japonês. Claro que os aspectos assim, com o nosso futebol são um pouquinho diferentes, entendeu? No começo eu precisei de adaptação lá, mas foi pouca coisa, entendeu? Depois que eu me adaptei, pude usufruir bem, aprender bastante com o futebol japonês, para você ver na Copa do Mundo e como foi o Japão, entendeu? E só tenho que agradecer bastante o que eu vivi lá, o que eu vivenciei lá, entendeu? E estou muito feliz com a minha volta aqui. Bruno, você acabou de comentar que está em condição física, que está à espera quando o professor precisar utilizá-lo, que você já está pronto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora sua expectativa e a expectativa do Guarani para a disputa do Troféu Independência. Entendi. É isso, eu estou agora à disposição do professor, estou treinando bem, trabalhando com o grupo, estou bem fisicamente. Agora, deixar para o professor, né? Ele que escolhe quem vai para o jogo, quem é os 11. E a gente está se preparando bastante, né? Porque, infelizmente, acabamos saindo fora não conseguimos passar para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas ainda tem o último jogo, né? Contra o Palmeiras aqui. O grupo está bem empenhado, está bem focado, porque, querendo ou não, é um jogo importante para jogar o Troféu Independência, entendeu? Para dar sequência a isso, eu creio que o grupo está bem focado, bem unido aí para a gente fazer um grande campeonato do Troféu Independência. Muito bem, então, portanto, falou o Bruno Mendes, e quem fez a pergunta nessa coletiva foi o repórter da Band, o Guilherme Volpon. A pergunta sobre essa situação do Bruno Mendes. Bom, colega, eu começo com você. Bruno Mendes foi apresentado, só que não joga desde novembro, quando atuou pelo time japonês. Como é que você vê o retorno de Bruno Mendes ao Guarani? Bom, primeiro dizer que eu vejo como positivo esse retorno. Agora, o torcedor tem que ter um pouco de paciência, né? O cara estava jogando no Japão, né? É diferente, o futebol lá no Japão, o asiático, é diferente.
Então ele precisa de um tempo aí de adaptação. Acredito até que, não sei se ele vai ser utilizado no troféu do interior, né? Provavelmente deve ser utilizado só para a Série B, mas é importante esse processo de readaptação, não só com o clube, mas sim com o futebol brasileiro, o estilo de jogo. Então, o torcedor tem que ter paciência, mas, sem dúvida nenhuma, é uma ótima contratação, né? Um jogador diferenciado, um jogador com um patamar diferente, patamar acima daquilo que pede uma Série B, por exemplo. Então ele chega para ser o homem-gol do time e tem uma expectativa muito grande em cima desse jogador. Agora, repito, o torcedor tem que ter um pouco de paciência, ele vai ter que se readaptar, né? Vai ter esse processo, nesse início aí, ainda lento, há muito tempo que não joga, então ele precisa de ritmo de jogo. Pô, novembro, nós já estamos em março, pô. Amanhã é o primeiro dia de março, já, mês 3. Ele jogou em mês 11 do ano passado. Então precisa ter um pouco de paciência. Mas sem dúvida nenhuma, para mim, é a melhor contratação do ano do Guarani, sem dúvida nenhuma. O Guarani estava precisando de um jogador como esse. Perdeu o Yuri Tang e na reposição não tinha. O Gênison teve oportunidade de convencer. O Derek teve, né, mostrou que teria até condições, mas muitas contusões tem atrapalhado aí o trabalho do Derek. E chega agora o Bruno. Eu acho, sem dúvida nenhuma, que ele vai dar muito certo, Boris. Mas, nesse início, o torcedor tem que ter um pouco de paciência. CH, a sua opinião sobre o retorno de Bruno Mendes ao Guarani? Teoricamente, uma grande contratação, mas por enquanto só teórico. Ele tem história, a torcida o respeita, eu também respeito muito, mas ele já está há quantos meses? 3? Desde novembro. 4, desde novembro sem jogar, temos que verificar. 4 meses. Evidentemente que ele vai se condicionar antes de entrar em campo, mas tecnicamente não há discussão. É um jogador que tem tudo para acrescentar demais para o Guarani. Tigrão, do atual elenco, dos atacantes do atual elenco do Guarani, o Bruno Mendes pode ser apontado como o melhor, né? Principalmente ali na posição dele, centroavante, tem o Gênison, outros jogadores que estão nesse elenco do Guarani. Como é que você vê também o retorno do Bruno Mendes ao Bugre? Eu acho que para aquela posição de centroavante mesmo, do 9, né? Tendo a tradição do 9, eu acho que sim. Ele, claro que a gente vai ter que fazer uma melhor avaliação de como é que ele está tecnicamente, fisicamente. A questão da readaptação ao futebol brasileiro. No Japão é outro tipo de treinamento, é outro calendário. Do mesmo jeito que ele se adaptou quando foi daqui para lá, teve que se adaptar lá, agora ele tem que se readaptar aqui. Mas na função, e ele não é também um centroavante que só joga enfiado, ele gosta muito, pelo menos quando jogou no Brasil, de jogar pelo lado direito. Às vezes ele vira quase que um ponta-direita, só que como ele é muito forte, ele arrasta, ele tem uma condição física muito boa e tem uma técnica boa também. Ele gosta muito de fazer a diagonal, saindo da direita e ingressar na área e bater. Então, considerando só na questão do centralizado, eu acho, por aquilo que conheço do Bruno Mendes, que no momento o Guarani teria 2 opções para competir com ele. O Gênison e o Nicolas Careca. E eu, com a imagem que tenho de quando ele foi para lá e não acompanhei muito a trajetória, muito pouco, a trajetória dele no Japão, entendo que ele é melhor do que os 2, sim. Boles. Beleza, Tigrão. Lembrando que o Guarani pega o Palmeiras em relação aos ingressos para o jogo deste sábado. Eles já estão sendo vendidos, como trouxe a informação Vladimir Catarino, e mais informações é só você acessar as redes sociais do Guarani para obter mais informações em relação aos ingressos. Tobogã, cabeceira sul 40 e 20, vitalícias e tobogã inferior 60 e 30 reais. Lembrando, torcida única. Terça, quarta, quinta e sexta, hoje já não conta mais, mas amanhã das 9 às 18, no sábado das 9 às 13 e no domingo, dia do jogo, das 9 até o horário do jogo, 4 da tarde no Brinco, tem Guarani e Palmeiras. Agora em Campinas, são 18h43. Carlos Batista. Eu tenho aqui um recado para você que está me ouvindo agora pela Rádio Bandeirantes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você dirige debaixo de chuva, mas aquela chuva forte, na hora que você liga o limpador de para-brisas do carro,
ele limpa mesmo ou só dá aquela espalhada na água? É horrível, não é mesmo? Se estiver acontecendo isso com você, é porque a palheta do limpador está ressecada e já passou da hora de trocar. Passa lá na Rocha Autopeças. Eles têm toda a linha de palhetas de altíssima qualidade para todos os modelos de carros. Você vai pagar baratinho e você mesmo, com um pouco de habilidade, consegue trocar. Na Rocha Autopeças tem mais de 40 mil variedades de peças para deixar o seu carro renovado. Acesse o site para saber mais. rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor e peça um orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anote aí, rochaautopeças.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Vamos lá, ficha técnica da Rádio Bandeirantes. Logo mais, 20h30 Maracanã, a final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo, campeão da Libertadores, o Independente Del Valle do Equador, campeão da Sul-Americana. No primeiro jogo, no Equador, em Quito, foi 1-0 para o Independente. Então o Flamengo tem que vencer. Se vencer por diferença de um gol, é prorrogação. Se continuar no empate, é pênalti. Se o Flamengo vencer por diferença de 2 gols, Flamengo é campeão. Lógico, a equipe do Equador joga pelo empate. 57 mil ingressos já foram vendidos, hein? Olha, o provável Flamengo: Santos no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro, o técnico português Vitor Pereira. O Independente Del Valle de Ramírez, Fernandes, Garcia, Schunk, Carabajal e Caicedo, Pederano, Faravelli, Sornosa, Alcivar e Dias. O técnico é o argentino Martim Anselmi. Quem apita é o uruguaio Andrés Matonte. É isso aí, 20h30, Maracanã, final da Recopa, Flamengo e Independente Del Valle, aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Copa do Brasil 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta estreia na primeira fase da Copa do Brasil. A Macaca vai encarar o Fluminense do Piauí às 21h30 no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Fluminense do Piauí e Ponte Preta. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h50, reta final do Esporte em Debate. Vamos com a participação da galera. A galera participando conosco é o Fala Galera. Coloca a galera para participar aí, Rodrigo Dreyer. Boa tarde, Leandro, Boris. Oi. Tigrão e CH. Sou bugrino, mas vou opinar. A Ponte hoje vai ganhar lá hoje de 5-0. 5-0? Menos não aceito. Fluminense lá é galinha morta, ok? Valeu. 5 ou mais. Ok? E quando o Guarani eu tô preocupado. Giovanni Augusto vai sair. Bruno José. O Richard de Rio. Entendeu? Eu tô muito preocupado. O Guarani que não se cuida. Vou perguntar pro CH se lá no São Bernardo tem algum jogador que daqui a pouco ele contratar no lugar dos 3. Ok? Eu quero que o CH e o Tigrão comenta. Ver se há algum jogador lá que dá. Porque o time do São Bernardo é muito bom. No meio campo para frente é muito bom. Eu quero que eles opinem. O Greg, o Tigrão ou o CH. Obrigado, boa tarde. É o Paulo da Vila Formosa. Valeu, Paulo. Deixa eu passar pro Tigrão. E aí, Tigrão, rapidamente, algum jogador do São Bernardo, aliás, tem vários, né? Que poderiam vestir a camisa do Bugre na Série B? Ah, tem vários, né, Bolis? O São Bernardo tá fazendo uma grande campanha, né? Grande campanha, fazendo um campeonato surpreendente. E o que a gente sente é que já tem muitos interessados, né? Já existe ali um olhão grande de grandes equipes do futebol brasileiro em cima desses jogadores. Por exemplo, para citar um aqui, o Matheus Regis. Muito bom jogador, né? Muito bom jogador, muito veloz, muito rápido, muito habilidoso. Então tem sim, São Bernardo tem 4, 5 jogadores aí que são titulares em qualquer equipe de Série B ou até de Série A. O problema é competir com quem já saiu na frente ou com quem já começa a fazer as consultas, ou até mesmo, o Boris, com quem já fez os primeiros contatos. Agora, que tem qualidade para arrumar a equipe do Guarani, arrumar não, reforçar, eu não tenho dúvida nenhuma. Boa noite, amigos da Band. Se o Leonardo jogar hoje e for vendido, ele não vai poder jogar a Copa do Brasil por mais nenhum time, né? Caso esse time dispute a Copa do Brasil. Isso pode complicar a venda, a opinião do 4558. Mais uma mensagem de áudio na Bandeirantes. Boa tarde, Boris. Boa tarde, bancada aí da Bandeirantes. É o Fernando Sumaré. Fala, Fernando. A respeito do ataque da Ponte Preta, eu gostaria de sempre ver o Gé entrando no primeiro tempo, né? E parte do segundo tempo, Eliel. Por quê? Porque Eliel entrando sempre vai adquirindo uma boa forma para jogar no profissional, beleza? Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma, um abraço. Boa tarde, Bolis, equipe da Band. Abraço a todos à mesa. Ô, Bolis, dia 13 de janeiro saiu um novo decreto da seleção da Federação Paulista de Futebol e o campeão e o vice da Copa da Taça da Independência não vai mais para a Copa do Brasil. Eles vão ter uma premiação maior, o campeão vai ser 400 e o vice 200. Mas segundo o novo decreto, os campeão e vice não terão mais vaga garantida na Copa do Brasil.
pode procurar ele. Dia 13 de janeiro foi feito esse decreto. Um abraço a todos. Valeu, muito obrigado. A gente já abordou esse tema, mas muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde. tarde, bugrinos. É o seguinte, eu acho que o Moisés Moura ele vai ter a chance dele nesse troféu do interior, aí, o troféu Independência. Se ele for bem contra a Palmeiras, nesse troféu interior aí, que é o Independência, aí pode ser passada a batuta para ele. Ele vai ter o teste dele. Falando aqui, Fernando da Vila Boa Vista. Valeu, Fernando. Muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Ô, pessoal da Band, bom ou não? Opa, tudo. Não apareça, hein? Tudo Band. Hoje vai ser um jogo difícil pra Ponte, muito difícil, muito difícil. Ah, é? Mas eu acho que a Ponte passa hoje. 8-1 pra Ponte, marca aí, o Eto do São Fernando, um abraço. Tá vendo aí, o Gleger Zorzin? Tá confiante o ouvinte, o torcedor da Ponte? 8-1, Gleger. Esse resultado aí eu não sei se vai acontecer. Eu também tô confiante na classificação. Mas 8-1, poxa vida, tá jogando contra quem, Boles? Pô, não vamos exagerar, né? Mas é legal essa confiança do torcedor, que bota fé no time, o time realmente tá vivendo um bom momento. A expectativa é que passe, não precisa ser 8 não, 2-1, 2-0 já tá bom demais. É isso aí, vamos então pro Na Lata, agora são 18h55. Na Lata. Os comentaristas vão responder na lata, eles estão preparados. Carlos Henrique, o bate pesado, o Tigrão, o fera da opinião e Gleger Zorzin, o olhar técnico da Bandeirantes. Eu começo com você, CH. O volante Casemiro disse que tem dúvidas se tiraria algum dos atacantes da seleção do ano da FIFA para colocar Vinícius Júnior. Você trocaria Haaland ou Benzema ou ainda Mbappé ou Messi pelo camisa 20 do Real Madrid, CH? Essa pergunta complicada que você está fazendo, irmão. O senhor tem que responder na lata. Tiraria ou não? Não tiraria. E para você, Tigrão, você tiraria alguns destes da seleção do ano da FIFA para colocar Vinícius Júnior? Tiraria. Quem? Benzema. E você, Gleger, tiraria quem ou não tiraria para colocar o Vini Júnior? Eu tiraria o Benzema. Tite votou em Neymar como o melhor do mundo. Tá certo isso? Tá. Tite votou em Neymar. Não é possível. Como o melhor do mundo. O que você achou desta escolha, Tigrão? Eu achei que ele tá mais xarope do que quando ele arrebentou com o time nas quartas de final contra a Croácia. É essa avaliação míope que ele tem a respeito do futebol. E você, CH? O Tite não tá bem, definitivamente. Ele se perdeu durante a Copa do Mundo, logo no início, e me parece que não ficou definitivamente curado, apesar de tudo que aconteceu e da cacetada que ele tomou. Não tá curado. E você, Gleger Zorzin? Quer fazer uma graça, né? Fazer um lobby, né? Então, pra mim, tá com algum distúrbio mental. Bom, hoje tem a decisão da Recopa Sul-Americana envolvendo o Flamengo, atual campeão da Libertadores, contra o Del Valle do Equador, atual campeão da Sul-Americana. Quem fica com o título, CH? Flamengo. E você, Tigrão? Eu acho que o Flamengo vai dar uma atropelada básica, hein? Apesar do português, que anda meio macambúzio, surumbático, meio demencial por conta da doença da sogra dele, mas eu acho que o Flamengo perdeu de 1-0 só lá, foi pouco, na altitude de Quito poderia ter sido mais, o Flamengo não jogou bem, mas eu entendo que hoje o Flamengo tira essa diferença no Maracanã lotado, até com alguma facilidade, e será ele o campeão na lata. E para você, Gleger Zorzin, quem fica com o título da Recopa hoje à noite no Maraca? Na lata? Flamengo. Muito bem, e agora chegou aquele momento especial, a pergunta secreta. Apenas o apresentador tem acesso e os comentaristas vão responder. Atenção, hein? Lionel Messi ampliou a lista de prêmios sobre Cristiano Ronaldo. De quanto você acha que é a diferença entre os dois jogadores? Eu repito, ontem o Messi foi escolhido o melhor jogador da FIFA, The Best. De quanto você acha que é a diferença entre os dois jogadores?
Começando com você, Carlos Henrique, o bate pesado. O Messi foi a 7 títulos mundiais, né? Uhum. Um melhor em... A diferença é de 3 troféus. E pra você, Tigrão? 2 troféus. E pra você, Messi Gleg? ganhou 7 e o Cristiano Ronaldo ganhou 5. E você, Gleger Zorzin? Cuidado que temos o VAR, viu, Tigrão? Estamos de olho. 2 troféus. 2. Só isso? Quer falar mais nada? Bom, o Tigrão e o Gleger acertaram. É isso aí, ó. Acertaram, parabéns. Só vai na cola, ó. Ao Tigrão e o Gleger. O Gleger foi pro VAR também? Ele escolhe quem ele quer, meu amigo. É. Já tava anotado aqui, ó, 2. Sei. Ele fica esperando eu responder pra ele ir na cola. Só porque ele tem topete e eu não tenho. Você sabe que Tchau, não sou eu Tigrão! que sou assim não, hein? Tchau, Gleger! Tchau, Tigrão! Tchau, CH! É uma vergonha. Grande abraço a todos vocês. Na sequência, a Voz do Brasil. 8 da noite tem o Concentração 9h30. Ponte Preta e Fluminense do Piauí. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha.